Obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sr. Embaixador, Obrigado pela sua apresentação. Antes de mais, se calhar consegue perceber, não é, o que digo. Antes de mais, parabéns pelo documento que nós recebemos hoje, que é um documento muito detalhado e muito informativo sobre quais são as prioridades da presidência búlgara e por isso é muito útil para sabermos o que querem fazer. E obrigada também pela sua apresentação e pelo espírito prático que nos trouxe aqui, em particular no que diz respeito à cooperação entre os dois países, que obviamente é sempre interessante para nós. E eu ia começar a fazer aqui uma série de perguntas e até talvez mais do que perguntas, também mostrar ou dizer quais são as prioridades, as nossas prioridades, as prioridades do Partido Social Democrata. Algumas partilharemos com outros partidos nesta comissão, mas não todas. E gostaria de começar por aí. Por lhe dizer o que é para nós prioritário, onde é que nós nos revemos nas prioridades também da presidência búlgara. E gostava de começar pela União Económica e Monetária. Dentro das prioridades da presidência búlgara, nós notamos com muito agrado que, no que diz respeito à política económica e financeira, referem-se à União Bancária e à necessidade de, efetivamente e finalmente conseguir ter resultados no que diz respeito ao Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos. O PSD tem sido um dos maiores defensores aqui no Parlamento desse mecanismo. Ficámos desiludidos com o facto de ainda não ter avançado, de ter sido retirada em particular de uma reunião do Conselho em 2015 e de se falar muito pouco sobre isso a nível da União Europeia, pelo menos não de forma consistente e prática, e portanto esperamos que tenham sucesso nesta prioridade que é efetivamente implementar o Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos, sem o qual a União Bancária acaba por ficar deficitária. Se não tem um dos braços que é mais importante, enfim, é importante como os outros, no mínimo tão importante como os outros que já existem, não faz sentido nenhum ter uma parte da União Bancária e não ter esta. E, portanto, isto parece-nos muito importante. E depois, um segundo ponto para referir a questão do orçamento plurianual. Ainda estamos um bocadinho longe, é certo, mas não tão longe que não devamos já começar a falar do orçamento plurianual a partir de 2020, e nós concordamos em particular com o ênfase que dão à política de coesão. Consideramos também, efetivamente, que a política de coesão tem sido um instrumento fundamental em várias áreas, seja para a convergência das diferentes regiões da União Europeia, seja para obter resultados em termos até, e como referem a prioridade à juventude, a política de coesão também nos parece ser importante para a empregabilidade dos jovens, etc. E serve também, aliás, foi esse o objetivo inicial da política de coesão, mas parece-nos que pode e continua a servir esse propósito. Serve de apoio, como serviu de apoio ao mercado único, pode servir de apoio às reformas estruturais em termos de competitividade que são fundamentais continuarem a existir na União Europeia, sem a qual nós perderemos competitividade face às outras regiões. E, portanto, isto parece-nos extraordinariamente importante. E relativamente à União Económica e Monetária, eu gostava de acrescentar alguns pontos. Em primeiro lugar, e olhando em particular para a proposta que tinha sido feita pela Comissão Europeia, e a presidência búlgara refere aqui no documento que irá trabalhar precisamente com essa proposta e no sentido de fazer avançar essa proposta de um ponto de vista concreto. Há dois pontos que nos parecem muito importantes e que nós gostaríamos de dar ênfase e gostaríamos que fosse também uma prioridade da presidência, enfim, da União Europeia de forma geral. E esses dois pontos muito importantes para nós são, primeiro, a criação do Fundo Monetário Europeu. Esta ideia tinha sido lançada até
pelo anterior primeiro-ministro português, o Dr. Pedro Passos Coelho, que é agora atualmente o presidente do nosso partido e que tinha lançado esta ideia da criação de um Fundo Monetário Europeu e que nós vimos, obviamente, no final do ano passado com agrado, que tinha sido passado também para a proposta da Comissão Europeia. E por isso nós achamos que isso é fundamental e as novas funções que são previstas pela Comissão também são importantes, que é a estabilização em caso de choques assimétricos e o backstop do Fundo de Resolução. Estas duas funções em particular parecem-nos muito importantes e, portanto, gostaríamos que o debate nesta área fosse especialmente avançado. Mas também, e aqui é uma questão política e económica, é a proposta que a Comissão fez de integração do Tratado Orçamental no Tratado da União Europeia. Neste momento, e é política porquê? É política porque realmente é muito... não tem, enfim, nós continuamos a funcionar com um tratado e como é difícil por vezes fazer revisão ao tratado, há elementos importantes do funcionamento e do governo da União Europeia que têm ficado de fora. E ficaram de fora. O facto do Tratado Orçamental estar de fora do tratado cria uma dificuldade política, na minha opinião, que é, para além de tornar os processos todos mais complexos, porque é uma coisa que está fora do tratado, também descredibiliza de certa forma a União Europeia, porque objetivamente o que devia acontecer era as regras de funcionamento da União Europeia, até para os cidadãos as compreenderem melhor, devem estar no tratado do funcionamento da União Europeia. E, portanto, isto parece-nos uma questão importante que é relevante, é importante tratar. Nós ainda não sabemos qual é a posição de Portugal sobre isto, a posição do governo português. Nós, PSD, achamos que é importante resolver este assunto e vai estar em cima da mesa muito em breve. E eu já ultrapassei o meu tempo, mas só havendo uma ronda, peço imensa desculpa. Estou a dar tolerância para ficarmos muito só obrigada. Numa ronda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou abusar, eu queria só fazer aqui uma pequena referência e não tenho tempo, enfim, para tudo, queria fazer uma pequena referência à juventude, a duas prioridades da juventude e da cultura que nos parecem fundamentais. E queria fazer esta referência porque nós, no final do ano passado, soubemos, enfim, do falecimento de uma das pessoas que foi fundamental e que foi um dos criadores, digamos, do programa Erasmus. Nós sabemos que há programas que associam cultura e juventude que têm uma capacidade maior do que talvez qualquer outra política para criar uma verdadeira noção de valores europeus. O Erasmus certamente criou isso. E, portanto, esperamos que a prioridade que dão à cultura associada, à prioridade que dão à juventude, permita criar ou imaginar outros mecanismos ou aprofundar mecanismos no sentido de, genuinamente, criar uma cultura europeia. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela sua tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu darei tolerância